Agosto 21, lendo a história de Deus. Jeremias 41 a 44. Jeremias 41. Contudo, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, de linhagem real e que tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam raspado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: "Venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã." Quando entrarem na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e os atiraram em uma cisterna. No entanto, 10 deles disseram a Ismael: "Não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel, escondidos em um campo." Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado com o de Gedalias tinha sido cavada pelo rei Asa para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o remanescente do povo que estava em Mispá, bem como as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon, quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Ismael, filho de Netanias, porém, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. A fuga para o Egito. Então, Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele levaram todos os remanescentes do povo em Mispá, que ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real que tinha trazido de Gibeon. Eles prosseguiram, parando em Jerute-Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios. Estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Jeremias 42. Então, todos os líderes do exército, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: "Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, por nós e em favor de todo esse remanescente, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, o seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei", respondeu o profeta Jeremias. "Orarei ao Senhor, o seu Deus, conforme vocês pediram, e direi tudo o que o Senhor responder. Nada esconderei de vocês." Então disseram a Jeremias:
Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por seu intermédio. Quer seja favorável, quer não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo corra bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Este convocou Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior. Então disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei. Não os derrubarei, eu os plantarei. Não os arrancarei, pois muito me passa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês, e os salvarei e livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, e ele também, e permitirá que retornem à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem: Não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, o seu Deus, e se disserem: Não iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a espada que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, assim a minha ira será derramada sobre vocês quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor disse a vocês: Não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje faço uma advertência. Vocês cometeram um erro quando me enviaram ao Senhor, o seu Deus, pedindo: Ore ao Senhor, o nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele falar a você, e nós o faremos. Eu disse a vocês, hoje mesmo, tudo o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer, mas vocês não lhe obedecem. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela espada, pela fome e pela peste no lugar em que desejam residir. Jeremias 43. Quando Jeremias acabou de dizer a todo o povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, todas essas palavras, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor, nosso Deus, não o mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nabuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, a palavra do Senhor veio a Jeremias: Pegue algumas pedras grandes e aos olhos dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento,
à entrada do palácio do faraó em Táfnis. Então, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: mandarei chamar Nabucodonosor, rei da Babilônia, o meu servo, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele viverá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, os queimará e os levará cativos, como um pastor tira os piolhos do seu manto. Assim, ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas do templo do sol, no Egito, e incendiará os templos dos deuses do Egito. Jeremias 44. A desgraça causada pela idolatria. Essa é a palavra que veio a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje, elas estão em ruínas desabitadas por causa do mal que fizeram. Os seus moradores provocaram a minha ira queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem os seus antepassados jamais conheceram. Vez após vez, eu enviei a vocês os meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa coisa detestável que eu odeio. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Não se converteram da sua maldade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Porque vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir. Vocês se destruirão e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da maldade cometida pelos seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e as suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam nem mostraram reverência e não seguiram a minha lei e os estatutos que dei a vocês e aos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome. Desde o menor até o maior morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição, de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a espada, com a fome e com a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela viver. Não voltarão, exceto uns poucos fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande assembleia, e todo o povo que morava no Egito, na região de Patros, disseram a Jeremias: não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Certamente é que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas a ela, tal como fazíamos, nós e os nossos antepassados, os nossos reis e os nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus
e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos, e perecemos pela espada e pela fome. As mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento do marido de cada uma de nós que fazíamos bolos com a imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que lhe haviam respondido: e o Senhor não se lembra, ele, do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e pelos seus antepassados, os seus reis e os seus líderes, e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as maldades e as práticas detestáveis de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus estatutos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Então Jeremias disse a todo o povo e a todas as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês e as suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à Rainha dos Céus. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça, não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se cumpre, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E, então, vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar-lhe a vida. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.